A última vez que eu estive aqui, tinha 2 pernas, agora tenho somente uma. Sou um velho soldado da guerra, cheio de cicatrizes. Os últimos 4 anos não têm sido fáceis. Os últimos 4 anos tenho passado 4 cirurgias, quimioterapia, radioterapia e todas essas outras coisas tão boas. Mas estou graças a Deus que, apesar do diabo ter tirado minha perna, ele não conseguiu tirar minha fé, nem minha alegria. Quando o médico a primeira vez me falou que estava com câncer, eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, se eu viver muitos dias ou poucos dias, todos serão dias felizes. E todos os dias eu vou fazer a tua obra enquanto eu tiver força. E pessoas acham que eu deveria aposentar-me, que tenho somente 74 anos e é difícil me locomover agora. Já fiz 3 viagens para o Brasil este ano e venho mais uma vez em poucas semanas e viajo muito no Canadá. Então perguntam por que não se aposentar. Mas eu não posso imaginar o propósito da minha vida ser correndo num campo de golfe atrás de um bolinho. Tem que fazer uma coisa mais importante, não é? E quando as pessoas perguntam quando é que se vai aposentar, eu digo: eu tenho um tempo que eu vou aposentar. Quando o diabo se aposentar, eu também vou. Mas enquanto ele trabalha e eu tiver força, eu vou trabalhar contra ele. Eu tenho certeza, eu prometi a Deus que o diabo nunca vai ter a satisfação de ver uma cara triste da minha parte. Nunca vou dar esse prazer para ele. Ele pode fazer o que quiser, mas estou com Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje de manhã, vamos orar. Pai nosso, te agradecemos o privilégio de andar em teus caminhos. Ó nosso Pai, como é bom te servir. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta manhã, estarei aqui nas noites que vêm. Ajuda para que sempre possamos ouvir a tua voz. Abençoe o velho pregador agora, ao abrir as Escrituras, que ele possa falar somente as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Há um tempo que eu estou conhecendo um pastor adventista, que nem sempre foi pastor adventista, nem sempre foi adventista, nem sempre foi cristão. É um homem de origem árabe, um homem muçulmano que odiava cristianismo. E ele veio para Toronto para ser terrorista. Veio bem armado e o alvo da sua vida era matar quantos cristãos possíveis, porque ele odiava cristianismo. Mas Deus o dirigiu para uma sala de conferências adventistas. E ele aceitou a mensagem e hoje ele é um pastor adventista. Trabalhei com ele numa série e visitamos as pessoas juntos. E um dia estávamos numa casa e as pessoas estavam com dificuldade de tomar uma decisão. Estavam um pouco com receio. E eu queria tentar convencê-los, mas não estava conseguindo. E ele entrou no meio, ele conseguiu. Da seguinte maneira: olha, meus amigos, o nosso produto é garantido. Eu dou garantia de 3 meses. Vocês se batizam agora, daqui 3 meses não estão contentes, podem voltar para trás. E com isso eles tomaram uma decisão. Eu perguntei a ele: isso sempre funciona? Ele disse: funciona. E quantas vezes é que as pessoas voltam para trás? Se nunca me aconteceu até hoje. Eu estou na obra de Deus já há 53 anos pregando a mensagem. Eu já vi milhares e milhares de pessoas andar nos caminhos de Cristo. E as pessoas que realmente continuem seguindo a Cristo nunca estão pessoas mais tristes, mas sempre mais felizes. Eu escolhi para o texto
hoje de manhã, uma passagem em Provérbios, capítulo 23, e versículo 23, onde temos essas palavras: compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas. Eu posso lhe garantir, meus amigos, que é uma boa compra. Agora, as pessoas que o conhecem gostam de fazer um bom negócio. Ninguém se gaba de ter feito um mau negócio. Conheço pessoas que vão para o shopping e voltam uma porção de coisas e dizem: olha, eu comprei com um preço muito bom, venda especial. Foi uma oportunidade. Eu consegui um preço maravilhoso. Eu nunca ouço pessoas voltando dizendo: oh, eu quero te dizer com felicidade que eu paguei demais. Isso só traz tristeza. E o Evangelho é um bom negócio. É sempre um bom negócio. Compra a verdade, disse a Bíblia, e não a vendas. As coisas que o dinheiro pode comprar, geralmente, não são coisas de tanto valor como as coisas que o dinheiro não pode comprar. Todas as coisas que duram para sempre não podem ser compradas com dinheiro. Você pode comprar um colchão, pagar bastante dinheiro, colchão mais moderno, colchão de molas especiais. Pode gastar muito dinheiro, pode comprar o colchão, mas não pode comprar o sono. Você pode comprar alimentos maravilhosos, exóticos, coisas finas, coisas saborosas. Pode comprar qualquer coisa se tiver suficiente dinheiro, importado de terras longe. Pode comprar esses alimentos, mas não pode comprar apetite. Você pode comprar remédios finos e remédios maravilhosos, mas não pode comprar a boa saúde. Essa é uma coisa que não se compra. Pode comprar uma passagem para passear em qualquer lugar do mundo, mas não pode comprar uma passagem para o céu. Não pode comprar a salvação. Eu conheci um homem, minha terra, que tinha uma fazenda tão grande, tinha tanta terra, que ele disse que podia andar horas com o seu carro sem sair do seu terreno. Ele me falou: eu um dia andei 3 horas e ainda estava no meu terreno. Disse: o que aconteceu com o seu carro? Quebrou? Se não, o carro andou sempre, é só que a terra é tão grande. Ele não tinha metros quadrados, tinha quilômetros quadrados, dezenas de quilômetros quadrados de terra, que ele era todo dele. Mas quando ele morreu, ele ocupou menos de 2 metros de terra. Só isso. O resto tudo não pertencia mais a ele. As coisas que nós podemos comprar não têm o mesmo valor que as coisas não se compram com dinheiro. Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Bom negócio. O livro de Apocalipse disse que devemos comprar ouro provado no fogo. Agora eu escuto o rádio, na bolsa de valores, estão sempre vendendo ouro, mas eu nunca compro, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a Bíblia diz que devo comprar. Mas a vantagem do que a Bíblia disse é que não preciso ter muito dinheiro para comprar o ouro provado no fogo. Ao contrário, o preço é muito bom. É um negócio maravilhoso. Que disse o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Aqui, Isaías 55, versículo 1, Deus disse que podemos comprar: ó vós que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Bom negócio? Se tivesse uma loja aqui com coisas
caríssimos que anunciasse: amanhã tudo é de graça. Será que teria uma fila para entrar nessa loja? Eu creio que sim. E a religião de Jesus Cristo é de graça, mas não tem fila às vezes. O povo não percebe o que é o valor. No lugar onde eu fui criado, havia uma igreja evangélica. Era um tempo de inflação e havia uma placa em frente à igreja que disse que 2 coisas não se alteram com a inflação: o preço da salvação e o salário da morte. Qual é o preço da salvação? É de graça. Não podia ser melhor. Podia haver melhor negócio do que isso? No meu primeiro ano de vir para o Brasil, trabalhei em Santa Catarina. E havia um pastor lá que era muito idoso. Tinha 70 anos. Eu não sou idoso, eu sou jovem. Mas naquele tempo eu achei um homem de 70 anos era muito velho. E todo mundo falava: por que não aposentar-se? Não, eu disse: eu tenho energia, quero trabalhar para Deus. E ele foi muito arrojado. Ele era pastor de uma igreja, e a igreja era velha: vamos construir uma igreja nova. E ele começou a construir. Um dia, ele estava, mesmo ele trabalhando na construção, ele estava em cima de uma escada e caiu. Era distante. E todos vieram correndo: o que houve com esse homem? Será que ele se machucou? Será ele que está com vida? Mas ele levantou e tirou a poeira e disse: ainda bem que isso não acontece para um velho, senão seria sério. E ele estava construindo uma igreja e acabou o dinheiro. E precisavam mais tijolos. Ele disse: vamos para a loja comprar tijolos. E foi lá e disse: quero falar com o dono. E o dono chegou e disse: olha, nós precisamos de tijolos para a construção da nossa igreja. Mas o senhor terá que fazer um preço muito bom para nós, porque não é para nós, é para Deus. E o homem abriu a boca e disse: não responde, escute primeiro o que eu vou dizer. Eu quero que o senhor coloque a mão no coração e faz de conta que está falando com Deus, não comigo. Que preço o senhor faria se fosse Deus que estivesse pedindo? E ele abriu a boca e disse: espera, eu tenho que falar um pouco mais. Disse: olha, se o senhor faz um preço muito bom, Deus vai lhe abençoar. E o senhor vai bem nos negócios. E o homem abriu a boca e disse: espera ainda. Disse: eu quero fazer uma oração primeiro. Ele fez uma oração. Ele pediu a Deus e disse: impressiona esse homem, toca no coração dele, para que ele possa dar um bom preço. E havia terminado a oração, finalmente o homem conseguiu falar, mas o pastor estava distraído, um pouco surdo, não ouviu. Ele disse: olha, eu dou os tijolos de graça, não preciso pagar nada. Mas ele não entendeu, disse: mas este é o melhor preço que o senhor pode fazer? Como pode haver um preço melhor do que nada, não é? O senhor não pode dar um desconto ainda disso? As pessoas falam isso com Deus. Deus diz: vem comprar a salvação, é de graça. Mas eu quero um preço melhor. A placa disse: 2 coisas não alteram: o preço da salvação e o salário do pecado. Isso é sempre o mesmo. Qual é o salário do pecado? Vocês sabem? Mas muitas pessoas parecem que não sabem. Geralmente uma pessoa que procura um emprego, antes de aceitar o emprego, quer saber quanto é o salário. Mas pessoas que trabalham para o diabo não perguntam e ele não conta. Eles vão trabalhar e servir e eles não sabem que o salário do pecado é a morte. E ainda mais pessoas servem o diabo do que a Deus, não sabendo qual é o salário. O diabo pinta um quadro muito lindo. Ele dá a impressão que o pecado vai trazer grande alegria e felicidade. Mas ele não fala qual é a finalidade do pecado. O velho pastor Pearson contava a história que sempre achei interessante. Um dia, uma velhinha estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus, carregando um pacote muito grande e muito pesado. Ela estava sofrendo em tentar carregar esse pacote. E um homem muito gentil disse: minha senhora, esse pacote é muito pesado para a senhora, deixe-me carregar para a senhora.
Disse, pois não, muito obrigado. O senhor é muito gentil. E ele pegou o pacote e quando ela não estava olhando, ele fugiu. Roubou o pacote dela. E algumas pessoas que estavam vendo chamaram, pega ladrão, pega ladrão. Ela começou a rir, disse, deixa ele ir. E ela começou a rir. Disse, a senhora está rindo? Foi roubado, foi assaltado. E agora está rindo? E ela riu mais ainda. Disse, por que está rindo? Disse, como eu gostaria de estar presente quando ele abrir o pacote. Mas o que havia no pacote? É o seguinte, eu moro num apartamento bem pequeno e tinha um cachorro grande que era um bicho de estimação e o cachorro morreu. Eu precisava enterrar o cachorro, então fiz o pacote. Quando ele abriu o pacote, vai achar um cão morto. Muitas pessoas compram um pacote do inimigo, não sabendo que quando abrir será pior do que um cachorro morto. Será um pecador morto, não é? Mas o diabo dá um outro quadro. Eu conheço muitas pessoas, é muito comum, que acham que a vida do cristão é muito triste e a vida do pecador muito alegre. A própria Bíblia disse que o caminho para o céu é estreito. Tem poucas pessoas. O caminho para a perdição é largo. Tem muitas pessoas. Então chegamos à conclusão que essas pessoas no caminho largo são muito felizes. Tem uma vida boa, sem preocupação. E coitado do cristão no caminho estreito que vai para o cima. Estão subindo com tristeza e lágrimas. Totalmente errado. Na Bíblia, quando pessoas se batizavam, saíam com júbilo e alegria. A Bíblia mostra que o cristianismo, apesar de parecer triste, é uma coisa mais feliz que pode existir. Eu creio de coração que ser cristão é uma vida muito mais feliz do que não ser cristão. Tenho muitos colegas que, como criança, amanhã vou lançar meu livro de autobiografia. Tinha 4 anos quando dediquei minha vida para o ministério. E meus colegas dizem, mas pastor não ganha nada. Eu vou ser médico. Não, pastor não ganha nada. Eu vou ser empresário, eu vou ganhar milhões. Quando eu vejo agora, nenhum deles é mais feliz do que eu. Nenhum deles. Eu não creio. Eu me encontrei com um homem quando cheguei em Santa Catarina. Era o único americano em Florianópolis. Eu, além de mim. Aqui tem alguém, e eu falei com ele. E quando eu falei com ele, ele disse, sabe, eu já fui adventista também. Mas eu não quero ser adventista. Eu disse, por quê? Porque tudo proibido, ele disse. Tudo que eu quero fazer é proibido. Então, o caminho é muito difícil, eu não quero saber. E muitas pessoas pensam assim. Eu posso afirmar que, ao meu ver, mesmo se não tivesse um porvir, um futuro, se não tivesse nenhuma promessa de Deus do paraíso, eu, graças a Deus, que tenho muitas promessas. Graças a Deus que temos uma esperança maravilhosa. Mas se não tivesse, eu ainda seria cristão. E se não tivesse o castigo dos mortos, eu ainda seria cristão. Às vezes as pessoas se tornam cristãos porque estão com medo de queimar no inferno. Tem pregadores que pregam só do inferno para espantar as pessoas. Eu creio que essas pessoas não são convertidos, eles estão comprando um seguro contra incêndio. Ou comprando um aparelho para apagar o fogo. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é medo, cristianismo é amar a Jesus. E isso não é um caminho triste. Eu não creio que a vida do pecador é mais feliz do que a vida do cristão. Vou dar uns exemplos. Um dia, nós recebemos notícia que uns parentes, um casal, um parente que ia passar Natal conosco. Ficamos contentes, sabendo que não eram adventistas, mas seria bom, porque eram amigos, e chegaram. Na véspera de Natal, chegaram em casa e o homem abriu nossa geladeira e ficou olhando. Disse, o que está procurando, amigo? Disse, o que vamos beber
para a celebração de Natal, para a festa. Disse, olha, você está procurando bebidas alcoólicas? Não temos. Ah, não, ele disse. Que coisa. O senhor não vai me dizer que vamos festejar Natal bebendo leite? Disse, bem, mais ou menos assim em nossa casa. E disse, que coisa, nunca foi assim. Disse, olha, nos desculpe, vamos sair na véspera de Natal. Nós queremos ficar felizes. Está bem, eles saem. Eles saíram. Voltaram de madrugada, muito felizes. Tão felizes que não podiam andar, quase não acharam a porta. Tão felizes que correram para o banheiro para vomitar. Que felicidade. Oh, bem divertidos. E foram para casa.